Sim, chegamos ao ponto em que o Maré Turbo, por exemplo, se valorizou 18% nos últimos 12 meses e um Gol, um carro popular, comum, que há 2, 3 anos atrás costumava custar 60, 50 mil reais para você comprar, já está batendo a casa dos 100 mil reais para você ir na concessionária e adquirir ele zero. Além de tantos outros veículos, tantos outros modelos que se valorizaram. Ao contrário do que muita gente fala que acontece com os veículos quando você chega e compra na concessionária. Normalmente as pessoas têm aquela tendência, de você comprar o veículo e logo que você pisa com ele fora da concessionária ele já se desvaloriza 20%, 30% do valor que você comprou na tabela FIPE. Mas agora a gente está vendo os veículos adquiridos há alguns anos atrás com um preço muito maior. Isso tudo fenômeno da inflação. E eu não poderia deixar de fora aqui um caso emblemático, como eu falei aqui no início do vídeo, do Fiat Maré Turbo está se valorizando 18% nos últimos 12 meses, batendo aí recordes em relação a Ibovespa, ações enormes como a da Petrobras e de outras empresas, que se valorizaram 16, 15%, ficando atrás de um carro que você compraria ali normalmente como um investimento nesse último ano, nesse confuso ano de 2020. Então vamos entender toda essa situação e como é que a euforia dos investidores faz com que isso aconteça e isso pode te prejudicar quando você vai investir na Bolsa de Valores. Bom, quando a gente começa a ver aqui lá em 2016, acabou aquela farra de rentista em que o cara na poupança, no Tesouro Selic, emprestando dinheiro na renda fixa, ele conseguia 15, 16% de juros ao ano. Então, as taxas de juros começaram a se abaixar e chegou a um mínimo aí em 2020 de 2% ao ano somente. Então, o dinheiro ficou muito mais barato. Pensa como se quando você vai ao banco, você, em vez de pegar dinheiro emprestado, você vai atrás de um imóvel. E esse imóvel ele tem um preço de um aluguel para você ficar dentro dele, para você usar ele. E o preço desse aluguel do dinheiro é justamente os juros que você paga. E o governo que define isso pelo Comitê de Política Monetária, Copom, a cada 45 dias essa taxa é revisada, não tem nenhuma mudança muito drástica, pelo menos aí nos últimos anos, e na perspectiva futura, em 45 dias, um aumento de taxas de juros ali de 2, 3, 4%, pontos percentuais a mais, não nada disso, eles reajustam ali, mas esses reajustes no pouco a pouco ao longo dos anos faz uma grande diferença. E quando a gente para pensar de 2016 para 2021, isso fez muita diferença, fez com que muita coisa mudasse no Brasil. Como, por exemplo, o panorama dos investidores. Eles abandonaram a renda fixa e teve um fluxo muito maior de gente migrando para a renda variável. Lembrando que a renda fixa é aquela classe de ativo em que a gente tem uma regra de rentabilidade fixa, onde o investidor ele já sabe quando vai receber, como é que ele vai receber aquele dinheiro, ele sabe a instituição emissora, ele tem uma série de informações que a incerteza da renda fixa, da renda variável não te traz e que você tem que ficar mais atento quando você vai fazer um investimento nela. E é justamente por isso que ela rende mais. Então os investidores se tornaram menos avessos ao risco e começaram a explorar mais o mundo da renda variável. E eu digo sim, explorar, porque esse movimento de alta da Bolsa de Valores de 2016, 2017 a 2020, ele não é algo perene, ou seja, tem muita gente aí, muito navegante de primeira passagem, tá? O cara, ele vai acabar saindo desse bull market, vendo que tudo está se desvalorizando, mesmo depois da retomada da crise sanitária de 2020, e vai abandonar o barco, vai pular do barco, porque esse cara não tem uma metodologia, ele não sabe de fato como fazer um bom investimento. E quando a gente para pensar em você fazer um bom investimento, é exatamente você não pensar igual à média, senão você vai ter retornos iguais ou menores do que a média. Você tem que pensar sempre acima da média, você tem que sempre ter aquele segundo nível de pensamento que o Howard Marks fala bastante para a gente ter. Ele é um gestor muito famoso do maior fundo do mundo, quiçá o maior fundo do mundo, um dos maiores fundos do mundo, da Oaktree Capital. Quando a gente para pensar nessa maneira de você investir pensando acima da média dos outros investidores, isso não ocorreu. Como eu sempre falo, com a maioria dos investidores, apesar de que todos, na sua maioria, acreditem que são bons investidores. Então a gente via muita gente fazendo estripulice na renda variável e ganhando muito dinheiro com o acaso, com a aleatoriedade. Mas isso acaba que não é sustentável e uma hora ou outra, por um motivo ou outro, a narrativa ela é sempre modificada, seja Corona Crash, seja crise lá do governo Dilma, do impeachment, seja bolha imobiliária de 2008, bolha da internet em 2001, 2002. Todas essas narrativas elas só são ali
agulhas na bolha que vão se formando ao longo dos ciclos econômicos e dos ciclos na Bolsa de Valores. Você precisa entender que a Bolsa de Valores funciona nessa lógica de regressão à média, onde em um momento tem uma alta, em outro momento há uma baixa, e que nessa baixa, quando a gente tem bons fundamentos nessa bolsa e boas perspectivas, a bolsa ela pode subir, caso a gente encontre ativos baratos. Se a gente tentar pegar a faca caindo, se a gente tentar ancorar o preço do ativo e pensar que só porque ele caiu ele está barato, a gente não vai fazer um bom investimento. Vide a Bolsa de Tóquio, que desde a década de 80 ela caiu e não se recuperou nunca mais, tá? Assim como a Bolsa brasileira, em dólares, vem ali tendo uma queda acentuada desde 2007, com uma desvalorização acumulada de quase 80% negativo em dólar. Então, a gente tem que ficar atento a isso e diversificar os nossos investimentos. E é aí que entra essa questão da inflação. Porque quando a inflação ela sobe, as pessoas começam a consumir mais produtos, seja porque tem uma oferta maior de dinheiro em circulação, como ocorreu desde 2016, seja porque o dinheiro está mais barato. Para vocês terem noção, a taxa de juros foi de 14%, 15% lá em 2016 para 2% em 2020. E a oferta ali, base monetária do Banco Central, de dinheiro, do real, ela foi aumentada de 46% do ano 2016 até 2021, até os dias de hoje. Então tem muita grana em circulação aí, muita gente pegando esse dinheiro e fazendo o que o governo quis que essas pessoas fizessem com essa grana. Não é guardar, não é investir, não é empreender e sim gastar. Uma solução imediatista para um problema que vai continuar lá. Somente para consequência desse problema, somente para aparecerem resultados positivos no crescimento econômico. Então, quando a gente para pensar, a pessoa pega lá o seu auxílio emergencial, 600, 1.200 reais, o que for, o que seja, cara, ele vai pegar essa grana e ele vai consumir. Ele vai comprar carne no supermercado, ele vai comprar roupas novas, ele vai aquecer o comércio. E isso tudo faz com que haja um descompasso ali na oferta e demanda, quando a gente soma essa situação com a pandemia. Então, quando a gente soma essa situação com a pandemia, acaba que a gente vê indústrias paradas, trabalhadores que não podem ir ao escritório ou aos galpões logísticos ou às fábricas para produzir. Faltaram peças automobilísticas, as montadoras não tinham como produzir e montar seus carros, faltavam funcionários. Esse descompasso todo fez com que a oferta desses produtos, principalmente de bens de consumo, de carros, que eu estou falando aqui em questão, que se valorizaram muito nos últimos meses, e a bolsa vem caindo muito, isso tudo faz com que o preço dessas coisas aumente. Ao mesmo tempo em que o preço das coisas no supermercado, trazendo para uma esfera mais do dia a dia, vai aumentando no mês a mês. Você está vendo as coisas mais caras? Isso é porque o dólar está lá em cima. Assim como o carro está se valorizando porque o dólar está lá em cima e as peças com seus minérios de ferro, com seu aço ali dentro da liga metálica, elas estão ligadas a uma bolsa internacional que negocia isso tudo em dólar, a carne que você compra também está sendo negociado em dólar, uma bolsa internacional, a de Nova York. Quando a gente para pensar na Bolsa de Valores de Nova York, lá dentro tem uma série de commodities, e por mais que você não coma dólar, como o pessoal costuma falar, você come pão francês, que é feito de trigo e que é negociado em dólar na Bolsa de Nova York. Você come a carne, como eu falei, que também o arroba é negociado numa Bolsa de Valores internacional cotada em dólar, para ser uniforme. Então, com um dólar alto, isso é reflexo de um país desorganizado, com um ambiente de negócios horroroso, como vem saindo nos últimos rankings, como da Heritage Forum, que coloca o Brasil como um dos piores países para você fazer negócios. Quando a gente soma essa situação com o governo desesperado para fazer com que a inflação caia, cara, a gente está vendo a taxa de juros subir. Taxa de juros sobe, a renda fixa volta a ser um pouco mais atrativa. A inflação vem aí batendo, beijando os 10% acumulados nos últimos 12 meses. A taxa de juros está muito atrás, em 5,25% nos dias de hoje, que é 16 de setembro de 2021 que eu estou falando aqui com vocês. Isso tudo faz com que os bens de consumo normais aumentem de preço e que os investimentos tradicionais caiam, beleza? Investimentos tradicionais, entenda aqui ações, fundos imobiliários e etc. Isso tudo pode sim representar uma oportunidade quando você não concentra o seu portfólio, a sua carteira dentro dessa classe de ativo de renda variável, de ações, de fundos imobiliários. Você tem sim que ter uma parcela da sua carteira em renda fixa, principalmente em renda fixa pós-fixada, aquela que se beneficia do aumento da taxa de juros. Lembrando que a gente tem essa correlação inversa, isso é muito importante para a gente entender o movimento da bolsa. Quando a taxa de juros ela sobe, a bolsa fica menos atrativa e cai.
quando a taxa de juros ela vai descendo, a bolsa volta a ficar atrativa. Isso acontece de tempos em tempos e aí você pode se aproveitar desses ciclos quando você tem os dois. Nenhum, nem outro isoladamente. Sempre os dois. Por isso que o Maré Turbo está se valorizando muito mais que o Ibovespa, que vem rendendo aí 16% nos últimos 12 meses. Por isso que ele vem se valorizando mais do que as ações da Petrobras, por exemplo, que é uma grande companhia brasileira, que se valorizou aí somente 15% nos últimos 12 meses. Por isso que você tem que sempre ficar atento com relação aos fundamentos dos seus investimentos, se você tem uma metodologia clara. Eu tenho a minha metodologia de diversificação entre setores das ações. Eu não coloco só em um setor, então não adianta eu ter 10, 15 ações e serem todas do setor financeiro. Uma crise específica financeira, esse setor todo vai colapsar, essas ações vão para o buraco, então eu tenho que ter mais de um setor. Eu tenho que ter mais de uma classe de ativo para eu me proteger dessas variações aqui dentro do país, de renda fixa, renda variável, alta de juros, baixa de juros. Isso tudo é importante, a gente já comentou aqui, discutiu aqui o que é os juros e a importância dele nos investimentos. E quando a gente para pensar, investimentos globais também são bem-vindos quando você vai montar uma carteira. E para tornar essa carteira antifrágil, você tem que ter dinheiro em moeda forte, você tem que ter capital em moeda forte. E você não precisa ir lá para os Estados Unidos, viajar e comprar na Bolsa de Nova York presencialmente, nada disso, nem abrir conta em um banco lá fora. O que você vai precisar é de ter uma conta com home broker da maneira mais simplificada e investir no ETF, como por exemplo o IVVB11, que ele é bem bacana para você que quer fazer um investimento no exterior e ter o seu capital em dólar, protegido, por mais que seja custodiado aqui no Brasil, a variação dele é em dólar e ligado à economia americana, que é o mais importante. Então essa diversificação de 3 camadas, de setores, classes de ativo e países, ela é fundamental para você montar uma carteira antifrágil e não vir aqui procurar no YouTube, perder o tempo que tu poderia estar trabalhando, passando com a tua família, se divertindo, se perguntando por que as tuas ações estão caindo, por que até o Maré Turbo está se valorizando 18% e por que você está perdendo o seu dinheiro cada vez mais para esse imposto escondido que é a inflação. Então, tamo junto, que esse é só o começo, e se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa teu feedback nos comentários também, e não se esqueça de você compartilhar, seja para um amigo que não entende do assunto, porque esse canal aqui é para todo mundo, seja para um amigo que você sabe que entende do assunto, que gosta do assunto e que vai curtir o canal também. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.